Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor. Livro da Criação, livro do Gênesis. Capítulo 21 do livro de Gênesis. E nós estaremos lendo a partir do versículo 8. Com a epígrafe do texto dizendo: Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o seu filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te padeça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atenda a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre d'água, pôs-lo às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. E tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe casou-se na terra do Egito. A palavra de Deus nos diz nessa noite uma história um tanto que conhecida para todos nós. Talvez muitos de nós já ouvimos tantas vezes essa história de Agar, de Ismael,
a história de seu pai Abraão. Mas o que Deus colocou em nosso coração nesta noite, um tema, dizendo qual é o seu maior medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Existem uns que têm medo de bichos, de répteis, uns têm medos de barata, outros têm medo de sapo, outros têm medo de lagartixa, enfim, tem gente que tem medo de tudo quanto é coisa. Tem gente que tem medo de animal, tem gente que tem medo de andar de avião. Nós ouvimos aqui a nossa irmã missionária, ela é temerosa todas as vezes que ela anda de avião, e quanto mais ela anda de avião, continua tendo medo do avião. Tem gente que tem medo de andar de carro, tem gente que tem medo de andar de navio, passa mal, tem gente que tem medo de andar de trem, enfim. Tem gente que tem medo de tantas outras coisas. Infelizmente, tem até crente que tem medo aí de bicho-papão, né? Tem gente que acredita ainda na mula sem cabeça. Enfim, são tantas as coisas que as pessoas têm medo. Tem gente que não sai de casa sem pegar um trevo de 4 folhas. Tem gente que não sai de casa sem ler o jornal e ver o horóscopo para saber o que é que diz as estrelas. A humanidade, ela passa por momentos em que ela tem que se apegar a alguma coisa. Mas somente Jesus nos faz vencer dos nossos maiores temores. Diga assim comigo, somente Jesus me faz vencer dos meus maiores temores. Certa vez o povo de Deus estava para receber a promessa, a bênção. E então mandaram-se uns espias para espiar a terra. Eles olharam, viram que a terra era uma terra fértil. E se voltaram dizendo, a terra que Deus nos prometeu é uma terra que mana leite e mel. É uma terra onde precisa-se de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu quero dizer e perguntar a cada um dos irmãos aqui, quem aqui já viu na sua existência um cacho de uva que seria necessário 2 homens para carregar? Por maior que seja o vinhedo, nós não vimos. Somente na terra prometida, aonde Deus prometera ao povo, lá existia cachos de uva, terra que manava leite e mel. Porém, os espias foram e voltaram dizendo, olha, verdadeiramente aquela terra é uma terra abençoada, porém, nós temos medo daqueles homens, pois eles são grandes gigantes. Estão lá armados e nós não teremos condições de entrar naquela terra e tomar posse daquilo que Deus nos prometera. Contudo, 2 grandes homens se levantaram dizendo, é verdade, a terra é abençoada, é verdade que a terra habita ali homens grandes, porém, foi Deus quem nos trouxe a este lugar. E foi Deus que nos fez a promessa. Então Deus vai abrir as portas e nós iremos entrar e tomar posse daquilo que Deus nos prometera. Deus nessa noite, nesse primeiro domingo, Ele olha para a minha vida e para a tua vida e ainda pergunta dizendo, qual é o teu maior medo nesta noite? Não importa qual seja ele, entenda que Deus é aquele que vai te abençoar, que Deus é aquele que vai abrir a porta, que Deus é aquele que vai estar contigo na jornada, que Deus é aquele que será o general dos generais, para entrar contigo nesta batalha, para entregar a tua vitória nesta noite. Os que acreditam, adorem e exaltem ao nome do Senhor. Somente Jesus nos faz vencer o nosso maior de todos os medos. Qual era o maior medo de Agar? O que o seu filho pudesse naquele deserto padecer.
A história de Agar, todos nós sabemos, uma escrava egípcia, que vem ao encontro de Abraão e de Sara, e está ali à disposição de Sara para servi-la, e durante a sua jornada, então, a sua esposa entrega a sua escrava egípcia, Agar, para que Abraão com ela tivesse um filho, e então acontece, o Ismael, ele nasce. 13 anos depois, aquela que não tinha mais esperança, aquela que não acreditava que Deus pudera lhe dar um filho do seu próprio ventre, tem uma surpresa. Nasce dela um filho chamado Isaque. E aí está o grande conflito, aí está o grande dilema. Está um Ismael e está um Isaque. E agora, qual é a bênção? É para Ismael ou é para Isaque? De quem é a promessa? É através de Ismael ou através de Isaque? Quem é que Deus vai frutificar a terra? Através de Ismael ou através de Isaque? Bem, Sara, para que não pudesse viver este dilema, ela então chama o seu marido e fala: olha, despeça agora esta escrava, e com ela também o seu filho, mande ela para o deserto, porque agora nós temos a Isaque. E eu pergunto para os senhores, que Deus seria esse o nosso? Queridos, se pudéssemos nesta noite fazer uma reflexão, que Deus seria este o nosso, de fazer uma injustiça desta forma, em que pegar uma mulher e pegar o filho e abandonar ao deserto. Abraão, ele teve este temor. Abraão viveu este momento difícil na sua vida. O que é que eu devo fazer agora? Em um primeiro momento eu ouço a minha esposa e tenho com a serva um filho, e agora eu me apeguei a Ismael. Ismael é meu filho, eu não posso jogar Ismael de qualquer maneira, eu não posso abandoná-lo ao deserto. Mas Deus, na sua onisciência, Ele já havia preparado tudo. Deus lhe deu uma confiança, através de uma palavra de encorajamento, dizendo: Abraão, pode ouvir a tua esposa, faça tudo o que ela determinar, porque eu estou nesse negócio, eu não vou abandonar a Ismael, entretanto farei dele também uma grande nação. Queridos, talvez na tua vida, você tenha olhado e dissedo assim: os meus amigos me abandonaram, os meus familiares me abandonaram, os meus colegas me abandonaram, mas sabe que Deus não te abandonou. Deus está contigo no deserto. Agar, ela foi usada, ela foi de uma forma assim, desprezível, abandonada por Sara, contudo, Deus estava com ela naquela jornada no deserto. E Abraão então dá a ela um pão e água. O pão significa consolação. Deus estava dizendo através daquele pedaço de pão: olha, eu sou o Deus que consola a tua alma, eu sou um Deus que consola o teu coração. Entenda que em todos os momentos da tua vida sempre haverá um pão. Por isso que a palavra de Deus diz assim: lance o pão sobre as águas, e depois de muitos dias o que vai acontecer? Você vai encontrar o pão, a consolação no deserto. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, e jamais você terá fome ou necessidade, porque Deus é aquele que vai amparar o teu coração. Queridos, no deserto, entenda que Deus é aquele que vai estar caminhando contigo. As palavras do Senhor vai ser de encorajamento, dizendo: olha, eu estou vendo o teu sofrimento físico, eu estou vendo aí o teu sofrimento emocional, mas eu estou contigo nessa jornada. É necessário fazer essa jornada, é necessário conhecer o deserto, porque do deserto eu vou abençoar a tua vida. Através do deserto você tirar o sustento para a tua terra e para a tua nação. Através da gordura da terra você viverá, Ismael. Queridos, Deus é justo naquilo
que Ele faz. Deus é justo nas suas promessas. Deu a Isaac a bênção da terra. A parte superficial da terra pertence à geração de Isaac, mas o subterrâneo pertence à geração de Ismael. O petróleo que existe no subterrâneo pertence à nação de Israel, porque Deus deu a ele por herança nesta terra. Deus jamais irá nos abandonar, não importa a circunstância, não importa se somos filhos descendentes de Ismael ou descendentes de Isaac. Para Deus nós somos uma única família. A palavra de encorajamento para Agar naquele momento foi: não temas. A palavra de Deus, o que é bonito, é que nós encontramos 366 vezes a palavra registrada na Bíblia Sagrada, dizendo: não temas. Mas aí nós olhamos para os anos, nós temos no ano 365 dias. Então nós temos uma palavra, não temas, da parte de Deus, para cada um do dia em que estamos vivendo. Se hoje você está passando um momento difícil, Deus tem uma palavra para a tua vida hoje, dizendo: não temas. Mas pastor Ricardo, está sobrando ainda um. É para o ano bissexto. Até no ano bissexto, Deus também está reservando para você uma palavra dizendo: não temas. Em nenhum dia da tua vida, da minha vida, da nossa vida, nós estaremos desamparados. E é por isso que Agar encontrou na palavra do Senhor um conforto, quando ela ouviu da parte de Deus dizendo: não temas, Agar, porque esta palavra ela foi confiável, porque veio de Deus, quem ela ouviu, porque Deus ouviu o choro de um inocente. Você sabe qual é o maior segredo para tocar o coração de Deus? É quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Quando nós verdadeiramente nos despojamos das nossas vidas, quando nós renunciamos à nossa vida e falamos assim: Deus, neste momento, eu estou necessitando de ouvir a tua voz. Saiba que Deus jamais irá deixar de ouvir a tua oração. Naquele momento, o menino foi deixado pela mãe debaixo de um arbusto para morrer. Mas ele se lembrou do ensinamento que o seu pai lhe dera. E ele lembrou-se do Deus da promessa, o Deus de Abraão. Ele se lembrou daquilo que Deus prometera ao seu pai. Ele talvez ouvira aquilo que seu pai contara a ele ao longo da sua existência, dizendo: olha, meu filho, eu habitava na terra de Ur dos Caldeus, e um dia eu ouvi a voz desse Deus vivo. Ele falou ao meu coração de uma maneira especial, e eu deixei tudo para trás, e nós estamos caminhando aqui nesse deserto, mas nós estamos caminhando rumo à bênção de Deus, à terra prometida. Deus fez uma promessa ao meu coração, e Deus vai atender e vai se estender até você também, Ismael. Talvez Ismael, naquele momento de angústia, de dor, de necessidade, talvez naquele momento de rejeição, ele não conseguia compreender: meu Deus, o meu pai falou tanto de Deus para mim, o meu pai falou que Deus era um Deus amoroso, que era um Deus de compaixão, que era um Deus de promessa, e agora onde estou? Abandonado pelo meu pai, abandonado pela minha mãe, estou sozinho aqui neste lugar, eu vou padecer, eu vou morrer aqui neste lugar. E ele começou a chorar. E a palavra de Deus, que o anjo do Senhor, teofanicamente nós falamos aqui, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não suportou as lágrimas de Ismael, e desceu para falar com a sua mãe, dizendo: não temas. Queridos, que o Senhor nessa noite, Ele possa falar ao meu, ao teu, ao nosso coração, esta palavra tão bonita, dizendo: não temas. E em seguida vem a segunda palavra de conforto, dizendo: levanta lá o moço,
Por que levanta? Porque quem está caído está dizendo: eu não acredito mais, eu estou entregando a minha vida, eu estou abandonando. Mas quando nós nos levantamos, eu estou dizendo, no mundo espiritual, ainda resta uma esperança para a minha vida, porque o meu Consolador é o Senhor. O meu Senhor vai se levantar e vai abençoar a minha vida e vai me dar a vitória. Se você nessa noite encontra-se de cabeça baixa, se você nessa noite encontra-se caído, Deus nessa noite te diz: levanta-te, porque eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e vou abençoar a tua vida. Parabarrachuri candarabachai. Supriu-a de força para levantar e levantar o seu filho. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão. Ou seja, ela estava dizendo: meu filho, outrora nós estávamos aqui num deserto, um deserto onde nós iríamos padecer. Contudo, Deus se levantou do seu trono e determinou para que nós neste momento não venhamos temer este deserto. Contudo, vamos nos levantar. Toie aqui a tua mão, levanta-te juntamente comigo, porque Deus vai suprir a nossa necessidade neste lugar. Deus dessa noite vai suprir a tua necessidade. Deus dessa noite vai abrir os teus olhos para que você veja a bênção de Deus diante de você. Quando nós queremos um milagre de Deus, nós às vezes queremos que Deus faça um milagre. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vimos que ela estava num deserto. Deserto significa que não tem água. Mas sempre houve água no deserto. Em todos os momentos da minha, da tua, da nossa vida, no nosso deserto, sempre existe a água diante de nós. Entretanto, Agar estava tão preocupada com a morte do filho. Agar estava tão desesperada com o momento em que estava vivendo. Agar estava tão alucinada que eu acredito que ela até achou que aquele poço fosse uma miragem. Ou seja, parecia um poço de água, mas não era um poço de água. Então ela não acreditou naquilo que estava vendo. Mas quando ela ouviu a voz de Deus, ela então abriu os olhos e ela enxergou diante dela um poço de água. Ei, Deus colocou diante da minha vida, diante da tua vida, um poço de água, para que nós possamos saciar a nossa sede. O odre de água de Abraão era para saciar a sede, mas era uma sede momentânea. O Abraão, naquele momento, aquela água significava água. No Velho Testamento, era a palavra de Deus que vinha, mas vinha por um momento, vinha por um instante. Ela não podia jorrar perpetuamente, mas a água do poço simboliza Jesus Cristo, que é a água da vida, que jorra diante do trono de Deus, desde agora para todo sempre, uma água perpétua, que Deus está colocando diante de nós, para abençoar a minha, para abençoar a tua vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede nessa noite, está diante de você o poço da água da vida. Então somente confie na palavra do Senhor. Tome posse da água. Tome posse daquilo que Deus lhe dera. Meu irmão, o pão de Abraão era um pão de consolo, era momentâneo. A água era uma água que podia durar para sempre, era momentânea. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso pão da vida, é aquele que sacia a minha, a tua necessidade, não agora, mas sacia para sempre. Todas as vezes que nós precisarmos, Pai, eu preciso de pão. Ele fala: eu sou o pão que estou aqui para te abençoar. Pai, eu quero água, eu tenho água para lhe dar. Esta água que você bebe, jamais nós teremos sede.
É por isso que Jesus, no poço de Jacó, ele olha para aquela samaritana e fala: olha, se você me conhecer, se você souber quem eu verdadeiramente sou, se você vai entender que esta água que você está zelando aí é uma água momentânea, é uma água que você enche o odre hoje e acaba daqui a pouco, mas se você encher o teu odre com a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. Deus nessa noite quer encher os nossos odres, não de água de poço comum, mas da água dos céus, a água que é Cristo, a água que jorra diante do trono de Deus, para abençoar a minha e a tua vida. Deus abriu os olhos para que ela veja ou enxergasse os recursos que Deus colocar à sua volta. Dê uma olhada ao seu lado e veja os recursos que Deus tem colocado à nossa volta para abençoar a minha, a tua, a nossa vida nesta noite. Está diante de nós o poço de água. Tão somente vamos tomar posse daquilo que Deus nos prometera. Quantas vezes a solução para uma crise está bem à nossa volta e nós não percebemos. Está diante de nós aí a solução para este problema. Está diante de nós a solução para que nós possamos nos alegrar. Mas nós fechamos os nossos olhos espirituais e não conseguimos contemplar. Mas nessa noite, quando nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor Jesus, abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, e você vai ver o poço diante de você jorrando água viva, e você vai ver a promessa de Deus suprindo a tua necessidade, não agora, mas para uma geração futura. Ah, meu Deus, abra os nossos olhos. Acompanhou o desenvolvimento e abençoou o seu filho. Ei, somente Jesus nos faz vencer dos nossos maiores temores, medos, porque somente Ele pode nos dar confiáveis palavras de encorajamento e suprir de forças para nos levantarmos diante dos nossos problemas e tomarmos posse daquilo que Deus nos prometera. Que o Senhor nessa noite possa te entregar a sua bênção neste ano de 2009, que você nesta noite possa entrar nesse deserto de Berseba dizendo: Deus, eu estou neste deserto, é bem verdade, mas os meus olhos não estão voltados para baixo, os meus olhos estão voltados para cima, para o autor e consumador da minha fé. Eu tenho certeza que nesse deserto Deus vai abrir um poço para que eu possa beber a água. Se o inimigo vier e tapar o poço, Deus vai mandar eu desentupir o poço e a água vai jorrar, e eu vou beber desta água, porque a promessa de Deus da minha vida, da tua vida, sempre haverá água, sempre haverá um poço, para que nós possamos saciar a nossa sede, porque Deus prometera, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e que possamos enxergar este ano de 2009 como ano de vitória, como ano de bênção para as nossas vidas. Desafios, é verdade, virão, mas nós sempre saberemos que diante do desafio sempre existe uma batalha, e diante dessa batalha existe um que é o Senhor dos senhores, generais dos generais, e Ele já nos deu o brado de vitória nesta noite, dizendo: eu serei contigo neste lugar, eu serei contigo nesta batalha, aonde tu colocar a planta do teu pé, eu vou te abençoar. Assim diz o Senhor para as nossas vidas nesta noite.